Sempre pensei que a velhice seria diferente. Imaginei-me numa cadeira de balanço numa varanda ampla, com um livro numa mão e uma chávena de chá na outra. O mesmo marido de sempre estaria ao meu lado, os netos a visitar-me aos fins de semana e os filhos a ligar todas as noites, como num anúncio de seguro de vida. Mas o Albert morreu há 3 anos, e a minha velhice é mais como uma série interminável de tarefas que ninguém repara, desde que sejam feitas. Meu nome é Juliana Barros. Tenho 67 anos e moro em Citrus Heights, uma cidade que só aparece em cartões postais e folhetos publicitários. Mudei-me para cá depois que meu marido faleceu, vendendo nossa casa em Westfield. Uma casa grande para uma mulher significa muita limpeza, muitos cômodos vazios e muitas lembranças sem ter para onde ir. Meu filho sugeriu que eu me mudasse para mais perto deles. Mãe, você precisa de família por perto, disse Randall, e eu acreditei. Investi o dinheiro da venda da nossa casa com Albert na compra de uma casa de hóspedes na propriedade de Randall e Chloe. Era uma casa de 2 quartos com cozinha e varanda privativa, não era o que eu sonhava, mas ainda assim. Randall me ajudou com a papelada. Na época, nem me perguntei por que ele insistia que a casa fosse registrada como parte da propriedade principal. Vovó Juliana, posso comer mais biscoitos? Ethan, meu neto mais novo, puxa minha manga, me tirando dos meus pensamentos. Claro, querida, respondo, pegando uma caixa de lata da prateleira de cima. Só não conta para a mamãe, ele sussurra, olhando para a porta. Ela disse que só comemos doces depois do jantar. Concordo com a cabeça, conspiratória. Pequenos atos de rebeldia são o único luxo que posso me dar nesta família. Chloe acha que estou mimando as crianças. Talvez ela tenha razão, mas não é isso que avós deveriam fazer? Randall e eu moramos em um bairro tranquilo, ruas com casas de 2 andares idênticas, gramados impecáveis, vizinhos que acenam educadamente, mas nunca as visitam. Randall trabalha como inspetor de obras. Chloe é recepcionista em uma seguradora, uma família comum, à primeira vista. O problema começou cerca de 6 meses depois que me mudei. Primeiro, houve a necessidade de ajudar um pouco com a hipoteca, as mensalidades da Chloe tinham sido reduzidas. Depois, despesas odontológicas inesperadas para as crianças. Depois, um novo telhado para a garagem depois da tempestade. Depois, uma escola particular para Alice, minha neta mais velha, porque ela não vai desenvolver seu potencial em uma escola regular. É só temporário, mãe, Randall dizia sempre. Assim que superarmos isso, eu vou recuperar tudo. Eu acreditei. Dei parte das minhas economias, depois mais um pouco, e mais um pouco. Não conseguia dizer não ao meu único filho. Senti que, ao ajudá-los, estava comprando um lugar para mim nesta família. Estúpido, eu sei. Olhando para trás agora, percebo que eu estava apenas sendo usado. Juliana, você poderia buscar as crianças na escola hoje? Tem hora marcada na esteticista, Chloe está parada na porta da minha cabine, impecável como sempre, blusa esvoaçante, sapatos de salto alto, cabelo penteado fio a fio. Claro, respondo, sem tirar os olhos das roseiras que estou transplantando para os vasos. Que horas? 2 para o Ethan, 4 para Alice do tênis. E se não for muito incômodo, prepare algo para o jantar. O Randall e eu vamos nos atrasar. Ela diz isso como se estivesse me fazendo um favor, me deixando cuidar dos filhos dela e preparar o jantar para a família dela. Concordo com a cabeça. O que mais eu deveria fazer? Eu tinha meu próprio negócio, uma pequena empresa de paisagismo. Albert e eu começamos juntos, trabalhamos juntos. Depois que ele morreu, não consegui continuar, muitas lembranças, muitas decisões para tomar sozinho. Vendi o negócio para um antigo sócio pela metade do que valia. Outra decisão da qual me arrependo agora. Tentei encontrar um emprego em Citrus Heights, mas quem precisa de paisagista aos 64 anos? O máximo que me ofereceram foi um emprego de meio período em uma loja de jardinagem com salário mínimo. Recusei. Orgulho, talvez, mas naquela época eu ainda tinha economias e achava que podia me dar ao luxo de ser útil à família do meu filho. Agora, 3 anos depois, não sobrou nada das minhas economias. Randall e Chloe continuam tirando dinheiro de mim temporariamente. A última vez foi um SUV novo para Randall. Um carro executivo é importante para a progressão na carreira, mãe.
Dei a ele o dinheiro que havia guardado para consertar o telhado da minha cabana. Agora, quando chove, coloco bacias embaixo dos vazamentos e ouço as gotas fazerem a contagem regressiva das minhas economias restantes. Engraçado, mas Chloe está sempre reclamando da falta de dinheiro. É tão difícil sobreviver, diz ela enquanto experimenta uma nova bolsa de grife. Os preços são uma loucura, suspira, pedindo outra entrega de comida pronta em vez de preparar o jantar ela mesma. E Randall, meu filho, mudou. Ou talvez eu finalmente tenha visto o verdadeiro Randall. O menino que Albert e eu criamos com tanto amor se transformou em um homem que olha para a própria mãe como um caixa eletrônico. Às vezes, em raros momentos de sinceridade, vejo vislumbres do antigo Randall, mas eles desaparecem rapidamente, especialmente quando Chloe está por perto. Vovó, me ajuda com o meu relatório sobre dinossauros. Ethan sobe na cadeira ao meu lado enquanto preparo o jantar. Claro, querida. Vamos ver o que você tem aí. Ajudo meu neto com a lição de casa, picando legumes para o ensopado. Cozinho para 6, Randall e Chloe, as duas crianças, eu e uma porção para o caso de alguém pedir mais. Randall geralmente pede. Chloe observa sua silhueta e come como um passarinho, empurrando o prato para longe, desafiadora. Está muito gorduroso, Juliana. E com muito carboidrato, ela dirá hoje à noite, como diz quase sempre, mas ainda espera que o jantar esteja na mesa quando chegar em casa. À noite, quando as crianças já estão na cama e eu estou lavando a louça, ouço Randall e Chloe discutindo sobre a compra de um ingresso para a temporada no clube de campo. $600 por mês, mas vale a pena, diz Chloe. Todas as pessoas importantes da cidade vão para lá. É para sua carreira, querida. Mas já temos muitos empréstimos, objeta Randall, embora em sua voz já se possa ouvir a rendição de posições. Poderíamos pedir dinheiro emprestado à sua mãe, sugere Chloe, abaixando a voz, mas não o suficiente. Ela só está juntando dinheiro mesmo. Por que precisaria disso na idade dela? Congelo com um prato nas mãos. Acumulando. Se ao menos soubessem que só me restam alguns milhares na conta, mal dá para consertar o telhado, quanto mais para outras despesas. Não sei. Já tiramos tanto dela, diz Randall. Pare com isso, Chloe o interrompe. Ela é sua mãe. É dever dela ajudar. Além disso, ela mora na nossa casa praticamente de graça. Quase deixei meu prato cair. A casa deles, de graça? Paguei integralmente por esta casa, mas, tecnicamente, na escritura, ela faz parte da propriedade deles. Randall insistiu nessa frase quando a comprou para evitar impostos extras. Você tem razão, Randall finalmente concordou. Falo com ela amanhã. Desligo a água silenciosamente e saio da cozinha na ponta dos pés. Não quero que eles saibam que os ouvi conversando. De volta à minha cabine, sento-me à minha pequena escrivaninha e pego meus extratos bancários. Os números não aumentam, por mais que eu os examine. Minhas finanças estão chegando ao fim. E depois? Ficar ainda mais dependente do meu filho e da minha nora, que já me veem como um fardo. Do lado de fora da janela, o vento balança os galhos da macieira que plantei no primeiro ano em que me mudei. Naquela época, eu estava cheia de esperança por uma nova vida perto da minha família. Agora, aquela macieira é minha única amiga em Citrus Heights. Cuido do pomar, cozinho, limpo, cuido dos meus netos, dou minhas economias e, a cada dia, me sinto mais invisível. Quando começou, pergunto a mim mesma, olhando para a foto de Albert sobre a mesa. Quando meu filho começou a me desvalorizar? Quando cuidar se tornou uma obrigação? Quando me tornei um caixa eletrônico em vez de mãe? Talvez tenha sido minha culpa. Por muito tempo, deixei que me tratassem assim, com muito medo de ficar sozinha sem uma família. Mas a verdade é que já estou sozinha. Mesmo estando perto deles todos os dias, me sinto mais sozinha do que quando morava sozinha em nossa antiga casa. Algo precisa mudar. Não posso continuar vivendo assim, vendo minhas economias se esvaírem e o respeito que eu tinha por mim há muito tempo evaporar. Mas o que posso fazer na minha idade, com quase nenhum dinheiro e com a sensação de que a melhor parte da minha vida já passou? Fecho a pasta de documentos financeiros e olho para o relógio. É meia-noite. Amanhã, Randall vem pedir dinheiro para o seu clube de campo.
O que vou dizer a ele? Amanhã começou com um telefonema. Eu mal tinha tempo de fazer chá quando meu celular tocou o toque que eu tinha programado para ligações do banco. Eu nunca gostei dessas ligações, principalmente ultimamente. Senhora Barrows? Perguntou uma voz feminina educada. Aqui é o First National Bank de Citrus Heights. Gostaríamos de informá-la que seu saldo caiu abaixo do limite mínimo. De acordo com os termos da sua conta, isso incorrerá em taxas adicionais. Belisquei a ponta do nariz e fechei os olhos. Obrigada pela informação. Vou depositar na minha conta hoje. Tudo bem, senhora Barrows. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Como se isso fosse possível depois de uma notícia dessas. Guardei o celular e abri meu laptop para verificar o status da minha conta. Talvez tenha havido um erro. $3.422,17. Não foi um erro, apenas a dura realidade. Fui até o quarto e abri a última gaveta da cômoda. Debaixo de uma pilha de cartas e cartões postais antigos, havia uma caixa de joias de cerejeira que Albert fizera com as próprias mãos. Dentro, sobre uma almofada de veludo, repousava seu relógio de bolso de ouro, uma herança de família, passada de pai para filho por 3 gerações. A capa tinha a inscrição: "O tempo é precioso quando gasto com amor." A.B. Albert tinha planejado dar a pedra ao Randall em seu aniversário de 30 anos, mas não viveu para vê-la. E eu estava guardando para o Ethan quando ele crescesse. Passei o dedo sobre a gravura e, por um momento, pensei sentir a presença do meu marido. O que você faria se fosse eu, Albert? Perguntei mentalmente. Não houve resposta, é claro, mas eu sabia que ele jamais se deixaria usar, nem mesmo pelo próprio filho. A decisão estava tomada. Enrolei cuidadosamente o relógio em um pano macio e o coloquei na minha bolsa. Albert queria que aquela herança de família permanecesse na família, mas parecia que nossa família não era mais a mesma de quando ele estava vivo. A joalheria Golden Age ficava na parte mais antiga de Citrus Heights, a 2 pontos de ônibus da nossa casa. O dono, um homem mais velho com uma lupa pendurada numa corrente no pescoço, examinou o relógio. Bom trabalho, murmurou. Movimento suíço, século XIX, e está notavelmente bem preservado. Funciona, eu disse. Meu marido sempre ficava de olho. Posso oferecer? Não sei. Já tiramos tanto dela, diz Randall. Pare com isso, Chloe o interrompe. Ela é sua mãe. É dever dela ajudar. Além disso, ela mora na nossa casa praticamente de graça. Quase deixei meu prato cair. A casa deles, de graça? Paguei integralmente por esta casa, mas, tecnicamente, na escritura, ela faz parte da propriedade deles. Randall insistiu nessa frase quando a comprou para evitar impostos extras. Você tem razão, Randall finalmente concordou. Falo com ela amanhã. Desligo a água silenciosamente e saio da cozinha na ponta dos pés. Não quero que eles saibam que os ouvi conversando. De volta à minha cabine, sento-me à minha pequena escrivaninha e pego meus extratos bancários. Os números não aumentam, por mais que eu os examine. Minhas finanças estão chegando ao fim. E depois? Ficar ainda mais dependente do meu filho e da minha nora, que já me veem como um fardo. Do lado de fora da janela, o vento balança os galhos da macieira que plantei no primeiro ano em que me mudei. Naquela época, eu estava cheia de esperança por uma nova vida perto da minha família. Agora, aquela macieira é minha única amiga em Citrus Heights. Cuido do pomar, cozinho, limpo, cuido dos meus netos, dou minhas economias e, a cada dia, me sinto mais invisível. Quando começou? Pergunto a mim mesma, olhando para a foto de Albert sobre a mesa. Quando meu filho começou a me desvalorizar? Quando cuidar se tornou uma obrigação? Quando me tornei um caixa eletrônico em vez de mãe? Talvez tenha sido minha culpa. Por muito tempo, deixei que me tratassem assim, com muito medo de ficar sozinha sem uma família. Mas a verdade é que já estou sozinha. Mesmo estando perto deles todos os dias, me sinto mais sozinha do que quando morava sozinha em nossa antiga casa. Algo precisa mudar. Não posso continuar vivendo assim, vendo minhas economias se esvaírem e o respeito que eu tinha por mim há muito tempo evaporar.
Mas o que posso fazer na minha idade, com quase nenhum dinheiro e com a sensação de que a melhor parte da minha vida, em casa, dividi o dinheiro da venda do relógio em duas partes. Depositei a maior na minha conta bancária para evitar taxas e ter uma reserva caso Randall viesse me pedir dinheiro. Escondi a menor em uma caixa de biscoitos de lata no armário da cozinha, minha reserva secreta para os dias difíceis. Minha intuição me dizia que esse dia poderia chegar mais cedo do que eu imaginava. Depois do almoço, eu estava regando as rosas na minha pequena varanda quando as vozes de Randall e Chloe vieram da janela aberta da casa principal. Aparentemente, eles pensaram que eu tinha ido ao mercado, como costumo fazer às sextas-feiras. Você falou com ela sobre o dinheiro? Perguntou Chloe. Ainda não tive oportunidade, respondeu Randall. Eu ia hoje depois do trabalho. Não prolongue, insistiu Chloe. Precisamos dar entrada para o clube até o final da semana para conseguir o desconto. Eu sei. Eu podia ouvir a irritação na voz de Randall. É que, eu não sei. Acho que minha mãe não tem muita coisa sobrando. Talvez devêssemos procurar outras opções. Senti uma pontada de esperança por um instante. Talvez ele entenda alguma coisa, afinal. Outras opções? Chloe bufou. Como o quê? Outro empréstimo? Já temos vários. Olha, sua mãe está sentada sobre o dinheiro da venda da casa. Mesmo que ela tenha gasto parte, deve sobrar o suficiente. Além disso, não é para sempre. Depois que você for promovida. Se eu for promovida, Randall a interrompeu. Não é tão simples assim. Com o seu talento para puxar o saco dos seus superiores, Chloe riu, é claro que eles vão, principalmente se estivermos nos círculos certos. É para isso que serve o clube. Houve uma pausa, e pensei que a conversa tivesse terminado quando Randall falou novamente, mais baixo, mas com clareza suficiente, e se ela disser não? Ela não vai, disse Chloe, confiante. Ela nunca recusa. A velha tem muito medo de ficar sozinha. Além disso, para onde ela vai? A casa é nossa. Tecnicamente, ela já recebeu o pagamento da sua parte, Randall a lembrou. Tecnicamente, Chloe zombou dele. Está tudo em seu nome. Ela mora aqui porque deixamos, e ela sabe disso. Agarrei a tesoura de poda com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A roseira que eu aparava de repente pareceu tão truncada e limitada quanto minha vida aqui. Certo, Randall desistiu. Falarei com ela hoje à noite, mas não espere muito. Este caixa eletrônico está com os dias contados. Eles riram, e eu ouvi a porta se fechar. Obviamente, eles tinham saído do quarto. Fiquei paralisada, com a tesoura de poda na mão, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O caixa eletrônico estava em seus últimos momentos. É isso que me tornei para o meu filho, não uma mãe que sacrificou tudo por ele, não uma pessoa com sentimentos, sonhos, dignidade, mas um caixa eletrônico, uma máquina de dinheiro que agora estava quase vazia. Enxuguei as lágrimas e voltei para dentro de casa, tentando não fazer barulho. Não queria que soubessem que eu tinha ouvido. Não agora. Eu precisava de um tempo para pensar. Lá dentro, tirei o bilhete de loteria da bolsa e o encarei por um longo tempo. Um sonho idiota comprado por $5. Mas, naquele momento, aquele sonho era a única coisa que me pertencia. Guardei o bilhete na mesma caixa de lata que guardava minhas economias e o empurrei para mais longe no armário. Então lavei as mãos e comecei a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido, como se meu coração não tivesse sido partido pelas palavras do meu próprio filho. Às 19 horas daquela noite, como de costume, pus a mesa na casa principal. Randall chegou do trabalho e nos sentamos para jantar, uma família aparentemente normal. Chloe perguntou às crianças sobre a escola. Randall falou sobre seu dia difícil no trabalho, e eu servi a comida e conversamos educadamente. Mas, por dentro, tudo fervilhava. Cada vez que Randall sorria para mim, eu ouvia dizer, o caixa eletrônico está com os dias contados. Cada vez que Chloe me pedia para passar o sal, eu me lembrava, a velha senhora está com muito medo de ficar sozinha. Depois do jantar, quando as crianças foram fazer a lição de casa e Chloe foi assistir ao seu programa favorito, Randall me ofereceu chá na varanda. Eu sabia o que aconteceria, mas concordei, deixando pensar que eu ainda não suspeitava de nada.
Mãe, ele começou enquanto nos sentávamos nas cadeiras de vime com xícaras de chá, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Claro, querida, respondi com um sorriso que esperava que ele interpretasse como genuíno. O que foi? Ele falou sobre o clube de campo, sobre oportunidades de carreira, sobre a importância de investir no futuro. Tudo parecia tão falso que tive dificuldade em manter uma expressão séria. De qualquer forma, mãe, ele resumiu, precisamos de $6.000 para a anuidade. Eu não teria pedido, mas você sabe como as finanças estão difíceis no momento. Olhei para o meu filho, um homem bonito e charmoso que um dia fora o garotinho que me beijava antes de dormir e me trazia flores silvestres no Dia das Mães. O que aconteceu com ele? Ou ele sempre foi assim, e eu simplesmente não queria ver? Não tenho $6.000, Randall, eu disse calmamente. Ele piscou, claramente sem esperar aquela resposta. Como assim, não? E o dinheiro da venda da casa? Do negócio? Acabou. Tomei um gole do meu chá. A hipoteca, a escola da Alice, seu SUV, o conserto do telhado depois da tempestade. A lista é interminável. Mas, ele gaguejou, deve haver alguma coisa sobrando. Tem 3.000 na conta, eu disse. E preciso consertar o telhado da minha cabana. Já consertamos a sua antes, lembra? Randall parecia que eu tinha lhe dado um chute na barriga. Seu rosto alternava entre descrença, decepção e algo próximo ao pânico. Mãe, você não entende o quanto isso é importante para nós, para minha carreira, para o futuro das crianças. Sim, eu disse, mas não posso dar o que não tenho. Que tal um empréstimo? Sugeriu ele, esperançoso. Contra a casa. Balancei a cabeça. Na minha idade, os bancos relutam em emprestar, principalmente sem uma renda estável. Ele xingou, esquecendo-se das boas maneiras. O que vamos fazer agora? Fiquei impressionado que ele nem sequer perguntou como eu iria viver com recursos tão escassos. Seus pensamentos estavam voltados para o clube, que eles não tinham condições de bancar. Por que não adiamos para mais tarde, sugeri, quando a situação financeira melhorar? Randall me lançou um olhar irritado. Você não pode adiar oportunidades. O novo conselho de administração da empresa está sendo formado agora. E se eu não estiver nos círculos certos? Ele não terminou a frase, mas o significado era claro. Sua carreira vinha em primeiro lugar, mesmo que isso significasse esgotar os últimos recursos de sua mãe para avançá-la. Desculpe, Randall, eu disse com sinceridade. Eu ajudaria se pudesse. Ele se levantou, mal conseguindo esconder a decepção. Ok, vamos dar um jeito. Boa noite, mãe. Sem sequer terminar o chá, ele entrou em casa, deixando-me sozinha na varanda. Fiquei sentada em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e olhando para as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa nem medo, mas um estranho alívio. Era como se, ao dizer não, eu finalmente estivesse começando a retomar o controle da minha própria vida. Naquela noite, deitado na cama, pensei no bilhete de loteria escondido na caixa de lata. Um sonho bobo, claro. As chances de ganhar são mínimas. Mas e se? E se o destino finalmente tivesse decidido sorrir para mim? O que eu faria com esse dinheiro? Compraria minha própria casa, onde ninguém poderia me expulsar. Viajaria. Talvez abriria uma pequena floricultura, não pelo dinheiro, mas pela minha alma. Ajudaria pessoas que realmente apreciam a ajuda, não aquelas que sentem que a devem. Com esses pensamentos, adormeci, sem perceber que o universo já estava preparando uma resposta às minhas preces silenciosas. Na manhã seguinte, acordei com o som da televisão na casa principal. O locutor do jornal anunciava alegremente os resultados da loteria da noite anterior. Fiquei paralisado, ouvindo. E a combinação vencedora, senhoras e senhores, 17, 21, 29, 36, 41 e 47. Aqueles números me fizeram lembrar. Acho que escolhi números parecidos, mas coincidência é improvável, não é? Saí da cama, vesti meu hobby e corri para a cozinha. A caixa de biscoitos estava no lugar, no fundo do armário. Coloquei a mão lá dentro, abri e tirei o bilhete de loteria que havia comprado ontem por impulso. 17 era o aniversário do Albert.
21 era o dia do nosso casamento. 29 é o aniversário do Randall. 36 é a idade em que comecei meu negócio. 41 é o dia em que Alice nasceu. 47 era o número da casa onde Albert e eu moramos a vida toda. Meus dedos tremiam quando aproximei o bilhete dos olhos, sem acreditar no que estava vendo. Todos os números combinavam, cada um deles. Afundei na cadeira, sentindo meus joelhos fraquejarem. Isso é impossível. Essas coisas acontecem com outras pessoas, não comigo. Fiquei sentado assim por uns 10 minutos, olhando estupidamente para a multa e tentando entender o que tinha acontecido. 45 milhões de dólares. Uma quantia que poderia mudar completamente a minha vida. Chega de humilhação. Chega de pedir ajuda. Chega de depender de Randall e Chloe. Dezenas de pensamentos passaram pela minha cabeça. O que fazer? A quem contar? Como receber os ganhos? Mas um pensamento rompia o caos: Randall não devia saber. Não agora. Não depois de me chamar de caixa eletrônico de última hora. Não depois de todos esses anos pegando e nunca retribuindo. Dobrei a passagem cuidadosamente e a guardei num bolso escondido da minha velha mala de viagem. Precisava pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Passei o dia todo andando como se estivesse em uma névoa. Preparei o café da manhã, limpei, reguei as flores, tudo mecanicamente, como um robô. Por dentro, eu estava tão cheia de emoções que tinha medo de explodir: alegria, descrença, medo, excitação e, para minha vergonha, regozijo ao pensar em como os rostos de Randall e Chloe mudariam quando descobrissem. Eu sabia que precisava consultar um advogado antes de reivindicar meus ganhos. E, para isso, tive que inventar uma desculpa para sair de casa sem fazer perguntas. Depois do almoço, Chloe ligou: Juliana, você poderia buscar o Ethan no treino? Tenho uma reunião importante com um cliente e o Randall está atrasado. Aceitei quando vi uma oportunidade. Depois de buscar meu neto, fiz um pequeno desvio e parei na biblioteca. Vovó, por que estamos aqui? Perguntou Ethan. Preciso descobrir algumas coisas para o meu projeto de jardinagem, menti. Você poderia me esperar um minuto? Pode escolher um livro. Em um canto tranquilo da biblioteca, em frente ao computador, encontrei informações sobre como lidar com ganhadores de grandes loterias. O conselho era prático: permanecer anônimo pelo maior tempo possível, consultar um consultor financeiro e um advogado e não tomar decisões precipitadas. Anotei vários números de telefone de escritórios de advocacia especializados nesses assuntos. À noite, depois do jantar, quando todos já tinham ido cuidar de seus afazeres, tranquei-me na minha cabine e liguei para uma dessas empresas. A recepcionista marcou uma consulta para mim dali a 2 dias. Desliguei, sentindo-me conspirador em relação à minha própria vida. Nunca antes eu havia guardado segredos dessa magnitude. A manhã seguinte começou com uma batida forte na porta. Abri e vi Randall, pálido e ansioso. Mãe, preciso da sua ajuda imediatamente. Convidei-o a entrar e coloquei a chaleira no fogo. Randall andava de um lado para o outro na minha pequena cozinha, claramente deslocado. O que houve? Perguntei, mesmo já sabendo. Estou encrencado, ele suspirou. Sério? Lembra daquele empréstimo que fiz para comprar o SUV? Acontece que havia taxas ocultas. E agora o banco exige o pagamento imediato, ou confiscam o carro. E sem o carro, não posso trabalhar. A mesma história de sempre. Já ouvi isso dezenas de vezes. Normalmente, a essa altura, eu já teria sacado meu talão de cheques para ajudar meu filho, mas agora era diferente. Quanto? Perguntei. 2.500, respondeu ele, olhando para o chão. Eu sei que você disse que não tinha quase nada sobrando, mas isso é realmente uma emergência. Suspirei. Só tenho 3.000 dólares na minha conta e preciso consertar o telhado. Mãe, por favor. Lágrimas surgiram em seus olhos e, por um momento, eu vi como o garotinho que eu havia consolado depois de cair da bicicleta. Eu te pago de volta. Prometo, assim que receber meu bônus no mês que vem. Eu sabia que não haveria bônus, ou que ele seria gasto em algo mais importante naquele momento. Mas também sabia que em breve teria 45 milhões de dólares.
Eu poderia me dar ao luxo de ajudá-lo uma última vez. Ok, eu disse. Vou transferir o dinheiro hoje. A gratidão em seu rosto durou exatamente até o dinheiro entrar em sua conta. Depois disso, ele retornou à sua postura habitual de indiferença educada. Naquela noite, eu estava preparando o jantar quando ouvi o barulho da porta se abrindo. Randall entrou na cozinha. Oi, mãe. Só passei aqui para ver se você precisava de alguma coisa do mercado. Isso era incomum. Ele normalmente não se interessava pelas minhas necessidades. Obrigada, querida, mas já estou pronta, respondi, cortando os legumes. Certo. Ele andou pela cozinha como se estivesse olhando ao redor. O que vamos jantar? Legumes assados e purê de batatas, eu disse sem me virar. Algo em seu comportamento me deixou desconfortável. Parece ótimo. A Chloe vai chegar tarde hoje à noite, então posso jantar com você. Outra estranheza. Randall nunca jantava comigo quando Chloe não estava em casa. Claro, querida. Vou só colocar o assado no forno. Ao me inclinar para abrir a porta do forno, deslumbrei Randall abrindo um dos armários da minha cozinha. Procurando alguma coisa, perguntei, endireitando-me. Não, querendo ver se você precisa de alguma louça nova. Esta aqui parece bem velha. Franzi a testa. Randall nunca se interessou pelo estado da minha louça. Está perfeitamente utilizável, disse eu secamente. E estou acostumado. Ele deu um sorriso sem graça e continuou vagando pela cozinha, abrindo gavetas e armários de vez em quando. Eu o observava, fingindo estar ocupado cozinhando. De repente, me dei conta, ele está procurando dinheiro. Ele acha que eu guardo dinheiro em algum lugar da casa e quer encontrá-lo. Mas minha caixa de lata com o resto do meu dinheiro e meu bilhete de loteria da sorte estava agora guardada em segurança no meu quarto, em um bolso escondido de uma velha mala de viagem. Deixe-o procurar. Depois do jantar, no qual Randall se mostrou excepcionalmente gentil e atencioso, ele me ajudou a lavar a louça e finalmente foi embora. Tranquei a porta e respirei aliviada. Algo me dizia que aquela não seria sua última visita com tal propósito. No dia seguinte, planejei visitar o advogado, mas de manhã, Chloe me pediu para cuidar das crianças. A escola estava em quarentena por causa de um vírus. Eu não podia recusar sem levantar suspeitas. Passei o dia inteiro com meus netos, tentando ser atenciosa, mas meus pensamentos voltavam sempre para o bilhete escondido. À noite, Chloe voltou, e logo depois, Randall. Ele parecia tenso e irritado. Mãe, você poderia fazer o jantar mais rápido? Chloe e eu temos planos para hoje à noite. Assenti e fui para a cozinha. Randall me seguiu. Precisa de ajuda? Perguntou, começando a abrir gavetas e armários novamente. Não, obrigada, estou bem, respondi, observando-o. Você está procurando alguma coisa? Não, só queria ajudar. Ele sorriu sem jeito e saiu da cozinha. Rapidamente preparei a massa e o molho, arrumei a mesa e chamei todos para o jantar. Durante a refeição, Randall e Chloe trocaram olhares significativos, mas não disseram nada. Depois do jantar, juntei os pratos e comecei a lavá-los quando ouvi passos atrás de mim. Mãe, a voz de Randall soou estranha. O que foi? Eu me virei e congelei. Ele estava segurando meu bilhete de loteria. Onde você conseguiu isso? Perguntei, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Na sua mala de viagem, disse ele, sem nem mesmo ter vergonha de admitir que estava mexendo nas minhas coisas. Eu estava procurando a escritura da casa para ver se tinha como conseguir um empréstimo com ela, e encontrei isso. Ele acenou com o bilhete. Você conferiu os números? É um bilhete do sorteio de ontem, certo? Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Sim, continuou ele, com a voz trêmula de entusiasmo. Todos os números batem, mãe. Cada um deles. É o bilhete premiado de 45 milhões. Chloe entrou na cozinha, atraída pela voz animada do marido. O que está acontecendo? Mamãe ganhou na loteria, exclamou Randall, mostrando-lhe o bilhete. 45 milhões. Os olhos de Chloe se arregalaram, e ela desviou o olhar do ingresso para mim, depois voltou a encará-lo. Você está brincando, ela suspirou.
De jeito nenhum. Olha. Ele mostrou os números. Eu chequei 3 vezes. Meu Deus, Chloe apertou a mão contra o peito. Meu Deus. Eu estava encostado na pia, com a sensação de estar observando de fora. Como em câmera lenta, observei seus rostos mudarem do choque para a alegria, da alegria para a ganância. Randall, eu disse finalmente, devolva meu ingresso, por favor. Ele me olhou como se tivesse acabado de perceber minha presença. Por quê? Perguntou com uma risadinha. Então você vai perder o controle? Não se pode confiar em você para coisas tão importantes na sua idade. É a minha passagem, eu disse com firmeza. Comprei com meu próprio dinheiro. Que dinheiro, mãe? Sua voz tornou-se assustadora. Aquele que eu te dei todos esses anos? O dinheiro que você ganhou quando vendeu a casa que comprou com o dinheiro do seu pai? Vendi o relógio do Albert para comprar aquele ingresso, eu disse, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Aquele que deveria ir para o Ethan. E você fez a coisa certa, Chloe interveio de repente. De que serve um relógio velho? E com esse dinheiro? Ela revirou os olhos, sonhadora. Devolva-me o bilhete, repeti, estendendo a mão. Agora Randall e Chloe se entreolharam, e parece ótimo. A Chloe vai chegar tarde hoje à noite, então posso jantar com você. Outra estranheza. Randall nunca jantava comigo quando Chloe não estava em casa. Claro, querida. Vou só colocar o assado no forno. Ao me inclinar para abrir a porta do forno, deslumbrei Randall abrindo um dos armários da minha cozinha. Procurando alguma coisa, perguntei, endireitando-me. Não, querendo ver se você precisa de alguma louça nova. Esta aqui parece bem velha. Franzi a testa. Randall nunca se interessou pelo estado da minha louça. Está perfeitamente utilizável, disse eu secamente. E estou acostumado. Ele deu um sorriso sem graça e continuou vagando pela cozinha, abrindo gavetas e armários de vez em quando. Eu o observava, fingindo estar ocupado cozinhando. De repente, me dei conta, ele está procurando dinheiro. Ele acha que eu guardo dinheiro em algum lugar da casa e quer encontrá-lo. Mas minha caixa de lata com o resto do meu dinheiro e meu bilhete de loteria da sorte estava agora guardada em segurança no meu quarto, em um bolso escondido de uma velha mala de viagem. Deixe-o procurar. Depois do jantar, no qual Randall se mostrou excepcionalmente gentil e atencioso, ele me ajudou a lavar a louça e finalmente foi embora. Tranquei a porta e respirei aliviada. Algo me dizia que aquela não seria sua última visita com tal propósito. No dia seguinte, planejei visitar o advogado, mas de manhã, Chloe me pediu para cuidar das crianças. A escola estava em quarentena por causa de um vírus. Eu não podia recusar sem levantar suspeitas. Passei o dia inteiro com meus netos, tentando ser atenciosa, mas eu sabia que ele estava certo. Sem os documentos comprobatórios da compra, eu não tinha provas. É roubo, eu disse, sentindo um nó na garganta. É carinho, respondeu Randall. Nós nos importamos com você como você um dia se importou conosco. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as contive. Devolva meu ingresso, pedi uma última vez. Chega, gritou Chloe de repente, perdendo a paciência. Não precisamos mais dos seus centavos. Vai embora, velha. Agora somos ricos. Entendeu? Recuei, impressionado com a fúria dela. Chloe, disse Randall, não faça isso. Como eu faço isso? Ela se virou para ele. Quantas vezes você tem que se exibir? Diga a verdade a ela. Não precisamos mais das esmolas miseráveis dela. Podemos comprar tudo o que sempre sonhamos. E se ela não quiser fazer parte disso, deixe-a ir. Randall permaneceu em silêncio, sem olhar para mim. Naquele momento, percebi que ele concordava com a esposa, mas não ousava dizer isso em voz alta. Estou indo embora, eu disse, indo em direção à porta. Mas não, isso não acabou. Ah, sim, Chloe sorriu. O fim do seu poder sobre nós. O fim das suas manipulações. Saia e não volte mais. Saí da cozinha sentindo as pernas tremerem.
No quarto, comecei a juntar o essencial quando ouvi a chave girar na fechadura da porta da frente. Tinham me trancado lá dentro. Corri para a porta e comecei a bater. Abra. Você não tem o direito de me trancar. Estamos apenas dando um tempo para você se acalmar e arrumar suas coisas, disse Randall. Conversaremos novamente pela manhã, quando as coisas se acalmarem. Percebi que eles estavam apenas ganhando tempo para decidir o que fazer com o bilhete. Talvez tentassem pegar o prêmio sem mim pela manhã. Passei a noite em claro, ouvindo-os andando pela casa, discutindo sobre alguma coisa. De manhã, a porta se abriu, mas não por muito tempo. Randall me trouxe o café da manhã e me informou que ele e Chloe tinham decidido que seria melhor eu me mudar para uma casa de repouso. Já encontramos um ótimo lugar, mãe. Eles vão cuidar de você melhor do que nós. Não vou me mudar para lugar nenhum, eu disse com firmeza. Esta é a minha casa. Eu paguei por ela. Tecnicamente, faz parte da nossa propriedade, ele me lembrou. E decidimos que você não pertence mais aqui. Enquanto ele se afastava, ouvi a chave girar na fechadura novamente. Eu era uma prisioneira em minha própria casa. À tarde, Ita entrou e bateu na janela. Vovó, por que você está trancada do lado de fora? A mamãe disse que você não estava se sentindo bem. Estou bem, querida, respondi através do vidro. É só que seus pais e eu tivemos um pequeno desentendimento. Mamãe disse que vamos ficar ricos e nos mudar para uma casa grande com piscina, disse ele. Você vem com a gente? Não tive tempo de responder. Chloe saiu da casa principal e chamou meu neto bruscamente. Ethan, sai da janela da vovó. Eu disse que ela precisa descansar. Quando escureceu, decidi agir. Usando uma faca de cozinha, consegui abrir a janela dos fundos e sair por ela. Com uma pequena sacola de pertences, caminhei silenciosamente pela casa e me dirigi ao portão. Mas então a luz da varanda acendeu e eu vi Randall. Vai a algum lugar, mãe? Ele me perguntou. Estou indo embora, Randall, respondi. E não tente me impedir. Não vou, ele deu de ombros. Só queria te dizer que as fechaduras da sua cabine já foram trocadas, então não adianta voltar. Olhei para o meu filho, sem reconhecê-lo. Para onde tinha ido o menino que criei com tanto amor? Quando ele se transformou neste homem frio e calculista? Adeus, Randall, eu disse. Espero que este dinheiro lhe traga o que você realmente merece. Virei-me e fui embora, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para trás, havia uma parte da minha vida, minha casa, meus pertences. Mas à frente, estava o desconhecido e a determinação de lutar pelo que era meu por direito. O Pine Breeze Motel não fazia jus ao seu nome, eu sabia que ele estava certo. Sem os documentos comprobatórios da compra, eu não tinha provas. É roubo, eu disse, sentindo um nó na garganta. É carinho, respondeu Randall. Nós nos importamos com você como você um dia se importou conosco. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as contive. Devolva meu ingresso, pedi uma última vez. Chega, gritou Chloe de repente, perdendo a paciência. Não precisamos mais dos seus centavos. Vai embora, velha. Agora somos ricos. Entendeu? Recuei, impressionado com a fúria dela. Chloe, disse Randall, não faça isso. Como eu faço isso? Ela se virou para ele. Quantas vezes você tem que se exibir? Diga a verdade a ela. Não precisamos mais das esmolas miseráveis dela. Podemos comprar tudo o que sempre sonhamos. E se ela não quiser fazer parte disso, deixe-a ir. Randall permaneceu em silêncio, sem olhar para mim. Naquele momento, percebi que ele concordava com a esposa, mas não ousava dizer isso em voz alta. Estou indo embora, eu disse, indo em direção à porta. Mas não, isso não acabou. Ah, sim, Chloe sorriu. O fim do seu poder sobre nós. O fim das suas manipulações. Saia e não volte mais. Saí da cozinha sentindo as pernas tremerem. No quarto, comecei a juntar o essencial quando ouvi a chave girar na fechadura da porta da frente. Tinham me trancado lá dentro. Corri para a porta e comecei a bater. Abra.
Você não tem o direito de me trancar. Estamos apenas dando um tempo para você se acalmar e arrumar suas coisas, disse Randall. Conversaremos novamente pela manhã, quando as coisas se acalmarem. Percebi que eles estavam apenas ganhando tempo para decidir o que fazer com o bilhete. Talvez tentassem pegar o prêmio sem mim pela manhã. Passei a noite em claro, ouvindo-os andando pela casa, discutindo sobre alguma coisa. De manhã, a porta se abriu, mas não por muito tempo. Randall me trouxe o café da manhã e me informou que ele e Chloe tinham decidido que seria melhor eu me mudar para uma casa de repouso. Já encontramos um ótimo lugar, mãe. Eles vão cuidar. Não, admiti. Tecnicamente, pertence ao meu filho. Então também está fora da nossa jurisdição. O policial pareceu genuinamente solidário. Você deveria consultar um advogado especializado em direito de família. Saí da delegacia me sentindo completamente impotente. A lei não estava do meu lado e eu não tinha dinheiro para um advogado. Parecia que Randall tinha pensado em tudo, me privando da chance de lutar. De volta ao motel, liguei a TV para me distrair dos meus pensamentos sombrios. O canal local estava exibindo o noticiário, e a âncora falava sobre o último sorteio da loteria. O prêmio de 45 milhões de dólares ainda não foi reivindicado, relatou ela na tela. Os funcionários da loteria dizem que o bilhete foi vendido no Gene's Mini Mart em Citrus Heights. O ganhador deve ir à casa lotérica com o bilhete original e documento de identidade. Dei um sorriso amargo. Meu bilhete, meus ganhos, e eu não consigo recebê-los. Mas espere, se o bilhete estivesse registrado no meu cartão do clube, como Caixa disse. O pensamento não me ocorreu imediatamente, mas quando ocorreu, senti uma onda de esperança. Talvez eu ainda tivesse uma chance. Peguei meu celular e disquei o número da linha direta da loteria listado na tela. Após alguns minutos de espera, uma voz feminina simpática atendeu: suporte da Loteria da Costa Oeste, como posso ajudar? Olá, comecei, tentando falar calmamente. Gostaria de saber mais sobre o procedimento para resgatar meus ganhos. Claro. Você ganhou? Talvez, respondi cautelosamente. Mas o ingresso não está exatamente em minha posse. Foi roubado. Houve uma pausa. Essa é uma acusação séria, senhora. Em casos como este, precisamos de um boletim de ocorrência formal à polícia. Já fiz isso, mas eles não podem me ajudar sem comprovante, expliquei. Usei meu cartão do clube para comprar o ingresso. Isso serve como comprovante? De fato, todos os ingressos comprados com o cartão do clube são registrados no sistema, confirmou o operador. Se você me der o número do seu cartão, posso verificar as informações. Com as mãos trêmulas, tirei um cartão de plástico surrado da carteira e ditei o número. Só um minuto, pediu a mulher. Eu a ouvi digitando algo no teclado. Sim, vejo um bilhete de loteria comprado na semana passada. Ela ficou em silêncio por um segundo. A combinação de números corresponde ao número vencedor do último sorteio. Meu coração acelerou. Isso significa que a passagem está registrada em meu nome? Isso mesmo, senhora Barrows. O bilhete está registrado em nome de Juliana Barrows. A senhora não pode retirar o prêmio sem o bilhete original, mas ninguém pode sem a senhora. O alívio que senti naquele momento foi quase físico. Randall e Chloe não conseguiriam desviar meus ganhos, pelo menos não tão facilmente quanto pensavam. O que devo fazer agora? Perguntei. Recomendo entrar em contato com um advogado especializado nesses casos, aconselhou o operador. Enquanto isso, podemos registrar sua situação no sistema. Se alguém tentar reivindicar os ganhos com este bilhete, será bloqueado para verificação adicional. Agradecendo a mulher, desliguei o telefone. Pela primeira vez nos últimos 2 dias, senti que o controle da situação estava voltando para mim. Eu tinha um trunfo. Meu próximo passo foi ligar para um advogado. Selecionei o escritório de advocacia mais próximo em um diretório online e marquei uma consulta para o dia seguinte. Meu dinheiro seria suficiente para pagar uma hora do advogado, não muito, mas provavelmente o suficiente para concretizar minhas chances. À noite, fui a um pequeno restaurante do outro lado da rua do motel. Não era nada chique, apenas uma lanchonete comum com mesas de plástico e um letreiro de neon, mas ficar sentado naquele ambiente sombrio era insuportável.
Pedi uma xícara de café e uma fatia de torta de maçã e sentei-me à janela, observando os carros passarem e pensando em como minha vida tinha se tornado estranha. Até uma semana atrás, eu era uma mãe de família respeitada, com um lar e alguma estabilidade. Agora, estou sem teto, traída pelo meu próprio filho, morando em um motel barato. Mas talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentisse livre. Chega de fingir que estava tudo bem. Chega de ter que suportar humilhações em nome da paz familiar. Eu poderia finalmente começar a viver para mim mesma, mesmo que tivesse que começar praticamente do zero. Meu telefone tocou, interrompendo meus devaneios. O nome de Randall apareceu na tela. Hesitei em atender, mas a curiosidade me venceu. Sim? Perguntei secamente. Mãe, a voz de Randall soou tensa. Onde você está? O que importa? Respondi à pergunta com outra pergunta. Você deixou claro que não queria me ver. Olha, nós exageramos, ele soou um pouco insinuante. Você poderia vir para casa? Precisamos conversar. Sobre o quê? Tentei manter a voz calma, mesmo com o coração disparado. Sobre como você roubou meu ingresso ou como me expulsou da casa que ajudei a pagar? Mãe, por favor, sem drama, suspirou ele. Houve um mal-entendido. Podemos conversar sobre isso como adultos. Mal-entendido? Eu não consegui acreditar na sua insolência. Você chama roubo e despejo de mal-entendido? Ok, eu estava errado, admitiu de repente. A Chloe e eu exageramos. Mas você precisa entender que essa quantia de dinheiro pode desequilibrar qualquer um. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. De qualquer forma, gostaríamos de compensar você, continuou Randall após uma pausa. Por que você não vem para casa e podemos conversar sobre isso? Por quê, Randall? Perguntei sem rodeios. O que mudou? Ele suspirou novamente, desta vez mais pesado. Tudo bem, vou contar a verdade. Tentamos reivindicar os ganhos, mas a empresa de loteria disse que o bilhete estava registrado em seu nome. Não podemos receber o dinheiro sem você. Então, é isso. Sem remorso, sem preocupação comigo. Apenas a incapacidade de conseguir o dinheiro sem a minha ajuda. Quase ri da previsibilidade da situação. Então, o que você sugere? Perguntei, tentando não deixar minha voz transparecer emoção. Estamos dispostos a fazer um acordo, respondeu Randall rapidamente. Metade para você, metade para nós. Justo. Justo. Depois de tudo que fizeram. Balancei a cabeça, embora ele não conseguisse ver. Vou pensar no assunto. Mãe, não prolongue isso, disse ele, com um toque de irritação na voz. Quanto mais esperarmos, maior a probabilidade de alguém descobrir que vencemos. Já estamos sendo assediados pelos repórteres. Eu disse que vou pensar no assunto, respondi com mais firmeza. E te ligo depois. Desliguei sem esperar resposta. Sentada em um restaurante meio vazio com um café frio, pensei na situação. Eu tinha uma chance. Eles não conseguiriam o dinheiro sem mim, e eu não conseguiria sem o ingresso. Um impasse que só poderia ser resolvido por meio de negociação. Mas eu não era mais uma velha ingênua disposta a acreditar em qualquer promessa em nome da paz familiar. Desta vez, eu jogaria de acordo com minhas próprias regras. Na manhã seguinte, encontrei-me com uma advogada, uma jovem chamada Vanessa Q, especializada em disputas familiares. Depois de ouvir minha história, ela bateu a caneta pensativamente no caderno. Não é uma situação fácil, admitiu, mas não é desesperadora. O fato de a passagem estar registrada em seu nome é um argumento forte. Você pode entrar com uma ação para reaver a passagem ou, se já tiverem descontado, para obter indenização por danos. Eles não podem sacar o dinheiro sem mim, expliquei. A empresa de loteria confirmou. Melhor ainda, Vanessa assentiu. Isso te dá uma vantagem nas negociações. No entanto, o processo legal pode levar meses, se não anos, e vai custar caro. Eu não tenho esse dinheiro, admiti. Em casos como este, muitas vezes trabalhamos por uma porcentagem dos ganhos, sugeriu ela. Se você concordar com 25% do que pudermos recuperar, eu aceito o seu caso. Hesitei.
Um quarto de 45 milhões de dólares é mais de 10 milhões de dólares, uma quantia enorme para honorários advocatícios. Por outro lado, sem ajuda, eu não tinha chance de conseguir absolutamente nada. Preciso pensar nisso, disse finalmente. Meu filho me ofereceu um meio-termo, metade para ele, metade para mim. Vanessa balançou a cabeça. Depois do que fizeram, eu não recomendaria. Eles já mostraram que fazem qualquer coisa por dinheiro. Quem garante que eles vão cumprir a palavra? Ela tinha razão. Randall e Chloe já me traíram uma vez. Por que eles parariam? Ele suspirou novamente, desta vez mais pesado. Tudo bem, vou contar a verdade. Tentamos reivindicar os ganhos, mas a empresa de loteria disse que o bilhete estava registrado em seu nome. Não podemos receber o dinheiro sem você. Então, é isso. Sem remorso, sem preocupação comigo. Apenas a incapacidade de conseguir o dinheiro sem a minha ajuda. Quase ri da previsibilidade da situação. Então, o que você sugere? Perguntei, tentando não deixar minha voz transparecer emoção. Estamos dispostos a fazer um acordo, respondeu Randall rapidamente. Metade para você, metade para nós. Justo. Justo. Depois de tudo que fizeram. Balancei a cabeça, embora ele não conseguisse ver. Vou pensar no assunto. Mãe, não prolongue isso, disse ele, com um toque de irritação na voz. Quanto mais esperarmos, maior a probabilidade de alguém descobrir que vencemos. Já estamos sendo assediados pelos repórteres. Eu disse que vou pensar no assunto, respondi com mais firmeza. E te ligo depois. Desliguei sem esperar resposta. Sentada em um restaurante meio vazio com um café frio, pensei na situação. Eu tinha uma chance. Eles não conseguiriam o dinheiro sem mim, e eu não conseguiria sem o ingresso. Um impasse que só poderia ser resolvido por meio de negociação. Mas eu não era mais uma velha ingênua disposta a acreditar em qualquer promessa em nome da paz familiar. Desta vez, eu jogaria de acordo com minhas próprias regras. Na manhã seguinte, encontrei-me com uma advogada, uma jovem chamada Vanessa Q, especializada em disputas familiares. Depois de ouvir minha história, ela bateu a caneta pensativamente no caderno. Não é uma situação fácil, admitiu, mas não é desesperadora. O fato de a passagem estar registrada em seu nome é um argumento forte. Você pode entrar com uma ação para reaver a passagem ou, se já tiverem descontado, para obter indenização por danos. Eles não podem sacar o dinheiro sem mim, expliquei. A empresa de loteria confirmou. Melhor ainda, Vanessa assentiu. Isso te dá uma vantagem nas negociações. No entanto, o processo legal pode levar meses, se não anos, e vai custar caro. Eu não tenho esse dinheiro, admiti. Em casos como este, muitas vezes trabalhamos por uma porcentagem dos ganhos, sugeriu ela. Se você concordar com 25% do que pudermos recuperar, eu aceito o seu caso. Hesitei. Um quarto de 45 milhões de dólares é mais de 10 milhões de dólares, uma quantia enorme para honorários advocatícios. Por outro lado, sem ajuda, eu não tinha chance de conseguir absolutamente nada. Preciso pensar nisso, disse finalmente. Meu filho me ofereceu um meio-termo, metade para ele, metade para mim. Vanessa balançou a cabeça. Depois do que fizeram, eu não recomendaria. Eles já mostraram que fazem qualquer coisa por dinheiro. Quem garante que eles vão cumprir a palavra? Ela tinha razão. Randall e Chloe já me traíram uma vez. Por que eles parariam? Vamos fazer assim, sugeriu o advogado. Prepararei todos os documentos necessários para um processo. Se você decidir fazer um acordo com seu filho, não os apresentaremos, mas você os terá como reserva caso as negociações parem. Parecia razoável. Concordei e passei a hora seguinte dando a Vanessa todas as informações necessárias para preparar os documentos. Ao sair do escritório dela, me senti mais confiante. Agora eu tinha um plano e apoio profissional. Naquela noite, Randall ligou novamente. Desta vez, seu tom era menos amigável. Estamos esperando notícias suas, mãe, disse-lhe sem rodeios. Aceita a nossa oferta? Ainda estou pensando, respondi. E, a propósito, consultei uma advogada.
Ela acha que tenho boas chances de reaver meus ganhos na justiça. Houve uma pausa, então ouvi vozes abafadas. Aparentemente, Randall estava discutindo a situação com Chloe. Você está nos ameaçando? Sua voz ficou fria. Não, eu só estava te informando das minhas opções, respondi calmamente. Como você disse, vamos discutir como adultos. Houve outra pausa e uma conversa abafada. Ok, Randall finalmente disse. Vamos nos encontrar e conversar sobre isso pessoalmente. Volte para casa amanhã às 18 horas. Não, respondi com firmeza. Em casa, não. Estarei lá, mas nos encontraremos em algum lugar neutro. Ele ficou em silêncio, sem me olhar nos olhos. Chloe parecia prestes a explodir, mas estava se segurando. Certo, agora vamos falar de detalhes, eu disse, tirando um caderno da bolsa. Quando e como receberemos os ganhos? Como o dinheiro será dividido? Quem pagará os impostos? Passamos a hora seguinte discutindo os detalhes. Insisti que tudo fosse tratado por advogados para evitar possíveis fraudes. Randall concordou, embora fosse óbvio que não gostava da ideia de envolver advogados. Chloe permaneceu em silêncio, ocasionalmente inserindo comentários sobre a importância de fazer tudo rapidamente e sem publicidade desnecessária. Quando receberemos o bilhete? Perguntou Randall quando todos os pontos principais foram acertados. Precisamos solicitar os prêmios o mais rápido possível. Assim que todos os documentos estiverem preparados e assinados, respondi. Meu advogado já está trabalhando no contrato. Acho que deve ficar pronto em alguns dias. 2 dias, resmungou Chloe, infeliz. Não poderia ser mais rápido? Não, interrompi-a, não vou me apressar com um assunto tão importante. 2 dias é o mínimo. Percebendo que eu não ia ceder, eles concordaram com relutância. Combinamos de nos encontrar em 2 dias no escritório do meu advogado para assinar todos os documentos e discutir outras ações para obter os ganhos. Quando a reunião estava terminando e estávamos prestes a ir embora, Randall perguntou de repente: Mãe, onde você mora agora? Talvez você devesse voltar para casa, pelo menos por esses 2 dias. Olhei para ele, surpresa. Será que ele realmente tinha consciência, ou aquilo era só mais uma manipulação? Obrigada, mas não, respondi. Vou ficar no motel até poder pagar por algo melhor. E depois que receber meus ganhos, pretendo comprar minha própria casa longe de Citrus Heights. Como quiser, Randall deu de ombros. Mas havia algo parecido com arrependimento em seus olhos. Despedimo-nos, combinando de retornar no dia seguinte para finalizar os detalhes da reunião. Observei-os enquanto saíam do café, meu filho e sua esposa, 2 pessoas que me traíram por dinheiro e agora precisavam negociar comigo porque não podiam viver sem a minha ajuda. Uma estranha sensação de satisfação me invadiu, não de regozijo, não, mas sim da certeza de que afinal havia justiça, mesmo que fosse dessa forma perversa. Pedi outra xícara de chá e fiquei sentado por um longo tempo, olhando pela janela para os carros que passavam, pensando nas mudanças que viriam na minha vida. O dinheiro me daria uma liberdade e independência com as quais eu nunca havia sonhado. Mas nunca traria de volta o filho que eu havia perdido, se ele algum dia tivesse sido o homem que eu amava. Mas talvez, pela primeira vez em anos, eu pudesse começar a viver para mim em vez de para os outros. E esse pensamento, contra todas as probabilidades, me deu esperança. 2 dias se passaram inesperadamente rápido. Conversei com Vanessa por telefone, discutindo os detalhes do acordo futuro. Ela insistira que a reunião fosse realizada em seu escritório, mas Randall ligara no dia anterior e dissera que queria encontrá-la em casa, em um ambiente familiar. Mãe, as crianças estão com saudades, disse-lhe com aquele tom especial que usava quando queria me convencer de alguma coisa. Elas ficam perguntando quando a vovó vai voltar. A Chloe até fez sua torta de maçã favorita. É só voltar para casa e conversaremos sobre isso com calma e em família. Eu tinha minhas dúvidas. A casa do Randall não parecia mais um lugar seguro, mas a ideia de rever meus netos superava meus medos. Além disso, o que eles poderiam fazer? De qualquer forma, os ganhos não estariam disponíveis sem a minha participação. Ok, concordei finalmente. Mas vou levar a papelada do meu advogado e quero tudo assinado antes de darmos o próximo passo. Claro, mãe, concordou Randall rápido demais.
Como quiser. Nos vemos amanhã às 17 horas. Na manhã da reunião, liguei novamente para Vanessa. Ela não gostou da mudança de planos. Senhora Barrows, sugiro fortemente que insista em manter um território neutro, disse ela. Voltar para a casa de onde você foi expulsa pode ser emocionalmente difícil. Além disso, dá a eles uma vantagem. Eu sei, suspirei. Mas eles estão usando as crianças para me atrair. E, sejamos francos, sinto falta dos meus netos. Entendo, disse Vanessa suavemente. Nesse caso, aqui vai o meu conselho. Guarde os documentos para si até o último momento. Não mostre o contrato até ter certeza de que eles estão prontos para assiná-lo. E leve uma cópia da sua conversa com a empresa lotérica, confirmando que o bilhete está registrado em seu nome. Tenho essa informação, confirmei. Ótimo. E esteja preparado, pois eles podem tentar mudar os termos de última hora. Não concorde com nenhuma mudança sem me consultar. Prometi seguir o conselho dela e, desligando o telefone, comecei a fazer as malas. Abri a mala e verifiquei se todos os meus documentos estavam em ordem, o contrato para dividir os ganhos igualmente, uma cópia impressa da minha conversa com a empresa de loteria e uma cópia do meu cartão do clube de minimercado. Estava tudo em ordem. O táxi parou na casa do Randall exatamente às 17 horas. Paguei ao motorista, pedindo que ele esperasse literalmente 5 minutos. Ele assentiu, mas pude ver em seu rosto que não acreditava na brevidade da minha visita, e ele tinha razão. Ao sair do carro, fiquei parado por um instante, olhando para a casa familiar com seu gramado impecável. Minha casa de hóspedes ficava à direita, pequena e aconchegante, com uma varanda coberta de era. Lembrei-me de plantar rosas ali, tomar meu café da manhã e observar os beija-flores chegando ao alimentador. Tudo parecia tão distante agora. A porta se abriu antes mesmo que eu pudesse tocar a campainha. Ethan, meu neto mais novo, estava parado na porta com um grande sorriso no rosto. Vovó, exclamou ele, e se jogou no meu pescoço. Abracei-o, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Como eu sentia falta daquele homenzinho. Oi, querido, sussurrei, beijando o topo de sua cabeça. Como você está? Estou bem. Ganhei um robô novo. Quer ver? Ele agarrou minha mão, tentando me puxar para dentro de casa. Depois, querida, prometi. Preciso falar com seus pais primeiro. Eles estão na cozinha, Ethan me informou. A mamãe está assando uma torta e o papai está fingindo ajudar. Sorri com a observação dele. As crianças costumam enxergar a verdade com mais clareza do que os adultos. No corredor, Alice, minha neta de 10 anos, correu até mim. Ela era mais reservada que o irmão, mas mesmo assim me deu um abraço apertado. Oi, vovó, disse ela. Você voltou para valer? Essa pergunta simples me pegou de surpresa. Eu não sabia o que meus pais tinham contado a eles sobre meu desaparecimento repentino. Ainda não sei, querida, respondi honestamente. Mas senti muita sua falta. Sentimos sua falta também, disse Alice, com sinceridade. O jantar do papai ontem à noite foi impossível de comer. Ele até queimou o cereal e o leite. E apesar da tensão, os talentos culinários de Randall sempre foram motivo de piada na família. O aroma de maçãs e canela vinha da cozinha. Inspirei fundo, reconhecendo o cheiro da minha torta especial. Chloe nunca tinha feito antes, achando-a muito simples e antiquada. Fiquei me perguntando de onde ela tirou a receita. Mãe? Randall apareceu no corredor, com um sorriso largo. Você veio. Ele veio e me abraçou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me expulsado de casa há menos de uma semana. Deixei-me abraçar, mas não retribuí. Meu coração não respondia mais ao seu calor falso. Crianças, vão brincar, disse Randall, afastando-se. A vovó e eu precisamos conversar sobre coisas de adultos. Ethan e Alice recuaram relutantemente para a sala de estar, e Randall me levou para a cozinha. Lá, debruçada sobre o forno, estava Chloe. Quando me viu, endireitou-se e deu um sorriso forçado. Juliana, que bom ver você, disse ela naquele tom especial que só usava na frente de estranhos. Só estou tirando a torta, sua favorita, de maçã e canela.
Entendo, concordei. Não sabia que você sabia fazer isso. Ah, encontrei a receita no seu livro de receitas, admitiu Chloe, tirando a torta marrom do forno. Espero que tenha ficado igual à sua. Meu livro de receitas. Então, eles estavam mexendo em outras coisas além da minha caixa de lata. Senti uma pontada de irritação, mas tentei disfarçar. Sente-se, mãe. Randall apontou para a mesa da cozinha, que já estava posta para o chá. Quer café ou chá? Chá, por favor, pedi, sentando-me na cadeira que ele me ofereceu. E vamos ao que interessa. Não tenho muito tempo. Qual a pressa? Perguntou Randall, servindo chá na minha xícara. Você acabou de chegar. Tenho um táxi esperando, eu disse. E, além disso, combinamos de discutir a divisão dos ganhos, e não de fazer um chá em família. Chloe e Randall se entreolharam. O jogo de anfitriões hospitaleiros não estava funcionando como esperavam. Ok, Randall sentou-se à minha frente, e Chloe sentou-se ao lado dele, colocando um pedaço de torta na mesa, que eu educadamente recusei. Vamos conversar sobre isso como adultos. Eu trouxe o contrato, disse eu, tirando os documentos da bolsa. Ele prevê uma divisão igualitária dos ganhos entre mim e você. Após os impostos, cada lado receberá cerca de 15 milhões. Sobre isso, começou Randall, olhando novamente para a esposa. Estivemos pensando nisso e decidimos que uma divisão igualitária não é exatamente justa. Ergui uma sobrancelha, esperando que ele continuasse. Veja bem, somos 3, eu, Chloe e as crianças, e você está sozinho. Então, sugerimos uma distribuição mais justa, 90% para nós, 10% para você. Quase ri do absurdo da proposta. E como é mais justo? Perguntei, tentando manter a calma. Bem, temos uma família, filhos para criar, educação para pagar, uma casa para manter, começou Randall. E você, na sua idade, de quanto precisa? 4,5 milhões é mais do que suficiente para viver o resto dos seus anos com conforto. Meus anos restantes. Ele fez parecer que eu estava com um pé na cova. Eu tinha apenas 67 anos e planejava viver pelo menos mais 20 anos, ativa e interessante. Não, respondi com firmeza. Não concordo com essa distribuição. O bilhete é meu. Eu o comprei. Eu escolhi os números ganhadores. Se quisermos ser justos, os prêmios devem ser todos meus. Mas nós somos uma família, Chloe interveio com um sorriso forçado. Você não quer ajudar seus netos? Sim, concordei. É por isso que propus dividir os ganhos igualmente em vez de ficar com tudo para mim. Mas 10% não é nada sério. Randall suspirou, sua máscara de simpatia começando a se desfazer. Mãe, seja razoável. Podemos simplesmente não te dar o ingresso. Aí ninguém vai receber o dinheiro. Nesse caso, vou entrar com uma ação judicial por meio do meu advogado, respondi calmamente. A empresa de loteria confirmou que o bilhete está registrado em meu nome. Cedo ou tarde, vou recuperá-lo. Só vai levar mais tempo. Tempo, dinheiro, nervosismo. Randall balançou a cabeça. Por que complicar as coisas? Apenas aceite a nossa oferta e todos ficarão felizes. Todos, menos eu, objetei. 50%, Randall. Esta é minha oferta final. Chloe, que antes estava relativamente calma, explodiu de repente. Quem é você para nos dar condições? Exclamou, com o rosto contorcido de raiva. Você vive às nossas custas há anos, se intrometendo em nossas vidas, nos tornando vilãs na frente dos nossos filhos. E agora que o dinheiro está entrando, quer ficar com metade dele para você? Chloe, Randall disse em tom de advertência. Mas ela não parou. Não, avise-a. Nós a toleramos por pena. Aceitamos suas esmolas para que ela se sentisse necessária. E agora ela se acha importante só porque comprou um bilhete premiado sem querer. Escutei silenciosamente essa torrente de insultos, me perguntando como não havia percebido a verdadeira natureza da minha cunhada antes. Ou talvez eu simplesmente não quisesse ver a verdade, preferindo viver com a ilusão de uma família feliz. Se você não concordar com os nossos termos, continuou Chloe, apontando o dedo para mim, você nunca mais verá seus netos.
Nunca mais, ouviu? Chega. Levantei-me da mesa, mantendo uma calma surpreendente. Estou vendo que não vamos ter uma conversa construtiva. Preciso ir. Sente-se, Randall ordenou de repente, num tom que me fez congelar. Você não vai a lugar nenhum até resolvermos isso. Nós temos a multa, e você não receberá nada sem o nosso consentimento. O que você sugere? Perguntei, permanecendo de pé. Manter-me aqui à força? Isso seria sequestro. Não seja tão dramático, disse Randall. Sente-se e vamos conversar sobre termos com os quais todos possamos concordar. Afundei-me na cadeira, decidindo mudar de tática. Certo, vamos pensar nisso de novo, disse eu, conciliador. Mas primeiro, gostaria de fazer uma pergunta. O que foi? Randall perguntou cansado. Vocês ao menos leram o nome de quem está neste bilhete de loteria? Perguntei com um leve sorriso. Eles se entreolharam, perplexos. Não tem nome no bilhete, disse Randall lentamente. É só um pedaço de papel com números. Ah, é mesmo? Tirei da bolsa a cópia impressa da minha conversa com a empresa de loteria. Então por que diz que o bilhete está registrado em nome de Juliana Burroughs? Coloquei o documento na mesa e o empurrei para Randall. Ele pegou a folha, passou os olhos rapidamente pelo texto e a entregou a Chloe. Pude ver em seus rostos que eles estavam gradualmente compreendendo o significado do que lia. O que isso significa? Perguntou Chloe, sua voz subitamente perdendo a confiança. Significa, expliquei calmamente, que quando comprei o ingresso, usei meu cartão do clube do minimercado Jenny. Todas as compras feitas com esse cartão são automaticamente registradas em meu nome, incluindo bilhetes de loteria. Tirei outro documento da bolsa, uma cópia do meu cartão do clube com meu nome e número. Em outras palavras, continuei, apreciando a expressão de choque em seus rostos, mesmo que você tenha o bilhete físico, só Juliana Burroughs pode reivindicar os ganhos. Sou eu. Ou alguém com uma procuração minha autenticada em cartório. Randall empalideceu, e Chloe abriu e fechou a boca como um peixe jogado na praia. Eles obviamente não esperavam tal reviravolta. Mas, começou Randall, poderíamos simplesmente mostrar o bilhete e dizer que o encontramos, e a empresa lotérica vai verificar se foi registrado em nome de outra pessoa, terminei por ele. E quando descobrirem, vão pedir um documento de identidade. Você tem meu documento, Randall? Ele ficou em silêncio, percebendo o desespero da situação. Além disso, acrescentei, já notifiquei a empresa de loteria de que o bilhete foi roubado. Fizeram uma anotação no sistema. Qualquer tentativa de reivindicar os ganhos sem mim resultará em uma verificação adicional. Você está blefando, Chloe respondeu, mas sua voz estava trêmula. Certo, dei de ombros. Ligue para a loteria agora mesmo e pergunte se Randall Burroughs pode receber o prêmio de um bilhete comprado com um cartão do Clube Juliana Burroughs. Eles se entreolharam novamente, desta vez com pânico nos olhos. Cheque mate. Então, eu disse, voltando ao tom profissional, temos duas opções. Uma, você me dá o bilhete, eu fico com todos os ganhos e saio da sua vida para sempre. A segunda, assinamos um contrato de divisão igualitária dos ganhos. Eu recebo o dinheiro na sua presença e transfiro a sua parte para a conta especificada. Não existe uma terceira opção? Perguntou Randall com a voz rouca. Sim, concordei. Se você não cooperar, eu te processo, e gastamos vários anos e muito dinheiro com advogados. No final, eu ainda ganho, mas já está significativamente reduzido devido aos honorários advocatícios e à inflação. Faça a sua escolha. Houve um silêncio pesado. Randall olhava fixamente para a mesa. Chloe me encarou com um olhar de ódio. Esperei em silêncio, sabendo que o tempo estava do meu lado. Por fim, Randall levantou a cabeça e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Raiva, respeito, humildade. Você pensou em tudo, disse ele. Quando foi que você se tornou tão calculista? Quando percebi que estava sendo usada pelos meus próprios filhos, respondi honestamente. Nada muda uma pessoa como a traição de alguém próximo. Essas palavras pareceram magoá-lo, pois ele desviou o olhar. Chloe, ao contrário, endireitou-se e ergueu o queixo. Nós escolhemos a segunda opção, disse ela bruscamente.
metade para nós, metade para você. Mas com a condição de que você nunca conte às crianças o que aconteceu aqui. Pensei nisso. É claro que eu não iria traumatizar meus netos com histórias sobre a ganância dos pais deles, mas exigir meu silêncio em troca do que já era meu por direito? Não vou contar especificamente sobre as nossas diferenças, disse eu, cautelosamente. Mas eu não mentiria se me perguntassem. Eles merecem saber a verdade quando crescerem. Randall suspirou profundamente. Certo, disse ele. Me dá o seu contrato. Peguei o documento que Vanessa havia elaborado e o coloquei na frente deles. Randall começou a ler, franzindo a testa em certos momentos, mas sem objetar. Chloe leu por cima do ombro dele, seu rosto gradualmente mudando da raiva para a humildade. Precisamos consultar um advogado, disse Randall quando terminou de ler. Claro, concordei. Leve uma cópia do contrato e mostre ao seu advogado, mas lembre-se de que qualquer alteração importante deve ser aprovada pelo meu advogado. Quanto tempo temos para pensar nisso? Perguntou Chloe num tom mais profissional. Até amanhã à noite, respondi. Quanto mais demorarmos, maior a probabilidade de a informação sobre os ganhos vazar para a imprensa. Acho que nenhum de nós quer atenção. Eles concordaram com a cabeça. Publicidade era a última coisa que queriam. Agora, se não se importa, eu disse, levantando-me da mesa, gostaria de me despedir dos meus netos antes de ir. Claro. Randall também se levantou. Eles estão na sala. Ethan e Alice estavam sentados no sofá, entretidos com algum videogame. Quando me viram, largaram os controles e correram para me abraçar. Você já está indo embora? Perguntou Ethan, decepcionado. Mas você acabou de chegar. Preciso ir, querido, acariciei sua cabeça. Mas volto logo. Prometo. Quando? Alice, sempre a mais prática das duas, perguntou exigentemente. Muito em breve, assegurei-lhe. Enquanto isso, seja boazinha e obedeça aos seus pais, ok? Eles assentiram relutantemente, e eu os abracei novamente, sentindo o cheiro familiar de shampoo e chiclete de menta. Nossa, como eu sentia falta deles! Eu acompanho você até a saída, disse Randall enquanto eu me dirigia para a saída. Ele se arrastava desajeitadamente de um pé para o outro na varanda, claramente querendo dizer alguma coisa. Mãe, começou a falar, mas parou, procurando as palavras. Não sei como chegamos a esse ponto. Eu também não, Randall, respondi honestamente. Mas conseguimos, e agora temos que seguir em frente. Ele assentiu, evitando meu olhar. Você realmente não vai voltar a morar com a gente? Mesmo depois de assinarmos o contrato? Olhei para a casa onde passei os últimos 3 anos. Para minha pequena casa de hóspedes com varanda, para as roseiras que eu mesma plantei. Um dia, pensei que seria ali que envelheceria, cercada por uma família amorosa. Agora eu sabia que era apenas uma ilusão. Não, Randall, eu disse suavemente. Eu não vou voltar. Algumas coisas não se resolvem com dinheiro ou desculpas. Confiança é uma delas. Ele assentiu silenciosamente, e nesse aceno, viu o reconhecimento final de que nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Éramos estranhos, unidos apenas por um passado compartilhado e laços formais de parentesco. Vejo você amanhã, eu disse, descendo as escadas em direção ao táxi que me esperava. Até amanhã, mãe, disse ele. E eu podia ouvir o arrependimento em sua voz. Mas se ele estava arrependido pelo que tinha feito ou por não ter recebido todo o dinheiro, eu não sabia. E, francamente, eu não queria saber. O táxi partiu, levando-me para longe da casa que não era mais minha. Havia uma nova vida à minha frente, desconhecida, mas cheia de possibilidades. E o mais importante, seria a minha vida, não a sombra da vida de outra pessoa. Receber os prêmios revelou-se um processo complicado, mas surpreendentemente formal. Depois que Randall me devolveu o bilhete, relutantemente, tendo feito várias cópias antes, como se isso fosse adiantar alguma coisa, fui à loteria com Vanessa como advogada acompanhante. O processo levou quase o dia todo, verificar minha identidade, preencher dezenas de formulários, discutir opções de pagamento e consultar especialistas financeiros. Optei por um pagamento único em vez de 20 anos de pagamentos. Sim,
Isso significava perder cerca de 30% do valor devido em impostos, mas, na minha idade, planos de longo prazo não pareciam a decisão mais inteligente. Recusei-me a ser fotografado com um cheque gigante de papelão, apesar da insistência dos funcionários da loteria. Eu não queria publicidade. Não queria que meu mundo tranquilo fosse destruído por jornalistas curiosos e ávidos por sensacionalismo. Felizmente, naquele estado, os ganhadores tinham permissão para permanecer anônimos, o que eu fiz. 2 semanas após minha visita à empresa de loteria, o dinheiro chegou à minha nova conta bancária, quase 32 milhões após os impostos. De acordo com o contrato, eu deveria transferir metade para a conta de Randall e Chloe, o que fiz no mesmo dia, acompanhado de uma breve mensagem: sua parte. Boa sorte! Daquele momento em diante, minha nova vida começou. A primeira coisa que fiz foi me mudar do motel para um hotel decente no centro da cidade. Uma suíte com vista para o parque da cidade era um novo luxo para mim. Lembro-me de estar em pé na janela panorâmica, olhando para a extensão verde lá embaixo e sentindo uma estranha sensação de irrealidade. Há apenas um mês, eu morava no anexo da casa do meu filho, contando cada dólar. Agora eu podia pagar quase tudo. Por uma semana, simplesmente relaxei. Pedi comida para o meu quarto, li livros que eu queria ler há muito tempo, mas não tinha tempo, assisti a filmes, caminhei no parque. Deixei-me esquecer todos os problemas e me concentrar apenas em mim pela primeira vez em anos. E então começaram as ligações, primeiro do Randall. Assustadoras, cautelosas. Mãe, como você está? As crianças e eu sentimos sua falta. Estou bem, Randall. Só estou me ajeitando. Por que você não vem jantar? A Alice anda perguntando por você. Recusei educadamente os convites, dizendo que estava ocupada. Então, Chloe ligou. Seus telefonemas foram mais diretos. Juliana, precisamos discutir o futuro das crianças. Estamos pensando em um fundo para a educação. Ela claramente esperava que eu lhe desse um dinheiro extra além da parte que ela já havia pago. Eu disse que pensaria sobre isso, mas só estava pensando em como terminar a conversa o mais rápido possível. Quando ficou claro que nem a abordagem insinuante nem a direta estavam funcionando, eles recorreram a ameaças. 2 semanas após o pagamento, recebi uma ligação do advogado de Randall e Chloe, o Sr. Parker, informando que pretendiam contestar o contrato de divisão dos ganhos. Com base em que? Perguntei, sem esconder minha surpresa. Meus clientes acreditam que assinaram sob coação, respondeu ele secamente. Além disso, eles querem uma indenização pelos anos que cuidaram de você. Quase ri ao telefone. Importar-se? Chamam isso de se importar? Diga aos seus clientes que todo contato futuro deve ser feito por meio do meu advogado, disse eu e desliguei. Vanessa me garantiu que o contrato era impecável e que não havia motivo para contestá-lo, principalmente porque Randall e Chloe já haviam recebido sua parte e estavam gastando ativamente, a julgar pelas notícias nas redes sociais, que eu às vezes consultava por curiosidade. Casa nova, carros novos, férias exóticas. Eles não perderam tempo. 1 mês depois de vencer, encontrei o lugar perfeito para morar. Um apartamento espaçoso em um novo complexo com vista para o parque que eu observava da janela do meu hotel. 3 quartos, uma sala de estar ampla com janelas panorâmicas, uma cozinha moderna e, o mais importante, uma varanda enorme onde eu poderia cultivar flores. Comprei sem hipoteca, pagando o preço integral, o que deixou a corretora genuinamente surpresa. Normalmente, só investidores compram assim, disse ela. Eu também sou uma espécie de investidora, sorri. Estou investindo no meu próprio conforto. Mobiliar um novo apartamento foi uma verdadeira terapia para mim. Escolhi cada detalhe do interior, cada peça de mobiliário, com o máximo cuidado. Sem concessões. Sem ok, tudo bem. Só o que eu realmente gostava. Cores claras, móveis confortáveis, muitas plantas vivas e espaço, o tipo de casa que eu sempre imaginei, mas nunca pude pagar. 2 meses depois, o apartamento estava pronto e dei uma pequena festa de inauguração. Convidei Vanessa, que se tornará não só minha advogada, mas também uma espécie de amiga, minha vizinha Marta, uma senhora alegre da minha idade com quem nos demos bem rapidamente, e alguns novos conhecidos do clube de jardinagem do qual eu fazia parte.
A ausência de Randall, Chloe e dos netos na minha festa de inauguração provocou alguns olhares curiosos, mas eu simplesmente disse que eles tinham outros planos. Era uma mentira que eu decidi me permitir para manter o clima festivo. Eu não os tinha convidado, não querendo ofuscar o início de uma nova vida com lembranças de traição. Eu vi os netos, é claro. Randall os trazia regularmente para minha casa aos sábados, deixava-os por algumas horas e depois ia embora sozinho. Fiquei feliz com esse tempo, embora os primeiros encontros tenham sido constrangedores. As crianças claramente não entendiam por que a vovó não morava mais com eles, mas sim em um apartamento grande e bonito, como os ricos. Você está rica agora, vovó? Alice me perguntou sem rodeios durante uma das visitas. Tenho dinheiro suficiente para viver do jeito que quero, respondi cautelosamente. Papai disse que você ganhou na loteria, ela continuou. Muito, muito dinheiro. Sim, tive sorte, confirmei. Por que você não mora conosco se tem muito dinheiro? Perguntou Ethan, desviando o olhar do tablet. Eu não queria mentir para meus netos, mas também não ia contar toda a verdade. Às vezes, os adultos precisam de espaço para viver suas vidas, eu disse. Eu te amo muito e sempre estarei aqui para você, mas preciso da minha própria casa. Eles aceitaram essa explicação com uma franqueza infantil e rapidamente começaram a explorar meu novo apartamento, especialmente a varanda com as flores coloridas e a pequena fonte. Com Randall, nosso relacionamento se tornou puramente formal. Ele trazia e buscava as crianças, às vezes me perguntava como eu estava, mas nunca ia além do corredor. Chloe parou de aparecer depois que o advogado deles recebeu uma carta oficial de Vanessa exigindo que parassem de tentar contestar o contrato. Cerca de 6 meses após a vitória, Lena, uma menina de 12 anos do apartamento de baixo, entrou na minha vida. Conheci-a no elevador quando ela voltava da escola com uma mochila pesada e um portfólio de música. Começamos a conversar e descobrimos que ela estava na escola de música, tocando violino, mas poderia perder sua vaga no programa devido aos problemas financeiros da família. Mamãe disse que não tem dinheiro para o próximo semestre, disse Lena, triste. E eu quero muito continuar estudando. Convidei-a para tomar chá na minha casa depois de ligar para a mãe dela para me apresentar e pedir permissão, e tivemos uma longa conversa sobre música e seus sonhos de se tornar uma violinista profissional. No dia seguinte, fui à escola de música e criei um pequeno fundo de bolsas de estudo para crianças talentosas de famílias com renda limitada. A primeira bolsista foi Lena. Contei à mãe dela que a escola havia encontrado um patrocinador para o programa. Tecnicamente, era verdade. Só que eu era o patrocinador. Depois disso, Lena se tornou uma visitante frequente do meu apartamento. Ela vinha depois da escola, fazia a lição de casa na minha mesa da cozinha e, às vezes, tocava violino para mim. Sua mãe, Karina, uma mulher solitária que trabalhava como enfermeira no hospital local, era tímida no início, mas aos poucos começou a vir tomar uma xícara de chá. Nos tornamos amigos, e logo eles se tornaram uma espécie de família para mim. Sem obrigações, sem manipulação, apenas um relacionamento humano afetuoso, que eu não tinha. Com o passar do tempo, comecei a viajar. Primeiro, para lugares não muito distantes, estados vizinhos, cidadezinhas pitorescas sobre as quais eu lia em revistas, depois para lugares mais distantes, Europa, Ásia, América do Sul. Eu não buscava luxo, preferindo hotéis boutique aconchegantes e culinária local a hotéis de redes chiques e restaurantes de alta gastronomia. Eu queria ver a vida real, não uma fachada brilhante para turistas. De cada viagem, eu trazia lembranças para Alice e Ethan, para Lena e Karina, para meus novos amigos do clube de jardinagem. Meu apartamento foi se enchendo aos poucos de recordações de diferentes partes do mundo, cada uma contando sua própria história. Um dia, voltando de uma viagem de 3 semanas ao Japão, encontrei na minha caixa de correio uma carta oficial do advogado de Randall. Ela me notificava que meu filho e sua esposa haviam entrado com uma ação judicial para me declarar incapacitado e exigiam que Randall fosse nomeado para administrar minhas finanças devido à idade e aos sinais observados de declínio cognitivo. Sentei-me no sofá, relendo aquela acusação absurda, e não sabia se ria ou se chorava. Eles nunca desistiram de tentar pôr as mãos no meu dinheiro, mesmo que isso significasse me declarar louco. No dia seguinte, encontrei-me com Vanessa e elaboramos um plano de ação. Fiz um exame médico completo, incluindo uma avaliação cognitiva, cujos resultados foram impecáveis.
Preparamos uma reconvenção por difamação e apresentamos uma queixa contra o advogado de Randall por comportamento antiético. Também alterei meu testamento para excluir completamente meu filho e minha nora. Em seu lugar, nomeei meus netos, com a condição de que eles só teriam acesso ao dinheiro quando completassem 25 anos, Lena, para pagar suas mensalidades no conservatório, e várias organizações de caridade dedicadas a ajudar idosos vítimas de abuso financeiro por parte de parentes. Quando Randall soube da minha reconvenção e das mudanças no testamento, ele tentou voltar atrás, me ligando pessoalmente e me dizendo que Chloe insistia, que tudo aquilo era obra dela, que ele próprio era contra, que estava disposto a desistir do processo se nós apenas nos sentássemos e conversássemos como pessoas razoáveis. É tarde demais, Randall, eu disse a ele. Você cruzou a linha 2 vezes. O que você quer dizer? Havia genuína confusão em sua voz. A primeira vez foi quando você me expulsou de casa e roubou meu ingresso. Na segunda, você tentou me declarar louco para pegar meu dinheiro. Mãe, isso não é verdade, ele começou, mas eu interrompi. Por favor, não me ligue mais, eu disse calmamente. Todo contato é feito por meio de advogados. E sim, eu gostaria de continuar a ver meus netos, mas apenas na presença de uma pessoa neutra. Depois dessa conversa, nossa Guerra Fria se tornou oficial. Randall retirou o processo de incapacidade, mas, ao mesmo tempo, restringiu minhas visitas aos meus netos. Agora eu os via apenas uma vez por mês, na presença de uma assistente social. Era doloroso, mas percebi que, para o bem deles, era melhor ter encontros esporádicos, mas de qualidade, do que conflitos constantes entre mim e seus pais. Um ano depois de vencer, decidi retornar ao meu antigo hobby, o paisagismo. Não por dinheiro, é claro, mas pela alma. Comecei com um projeto de paisagismo para o pátio interno do nosso condomínio e, em seguida, assumi o terreno da escola primária local. O trabalho me trouxe grande prazer, e a gratidão das crianças que agora brincavam entre belas plantas em vez do asfalto descoberto foi a melhor recompensa. Gradualmente, fui abordado com propostas para outros projetos: paisagismo do pátio do hospital, criação de um mini-parque perto do asilo, arranjo de canteiros públicos na cidade. Nunca aceitei dinheiro por esse trabalho, mas insisti em materiais e plantas de qualidade, que muitas vezes eu mesmo pagava. Tornou-se minha maneira de retribuir à comunidade, de tornar o mundo ao meu redor um pouco mais bonito. Um dia, enquanto trabalhava no projeto de um parque da cidade, conheci Neil, um arquiteto mais ou menos da minha idade, viúvo, de maneiras gentis e um senso de humor sutil. Começamos a cooperar. Eu fazia paisagismo, ele projetava pequenas formas arquitetônicas. Gradualmente, nossa comunicação profissional evoluiu para amizade e depois para algo mais. Na minha idade, começar um relacionamento romântico era estranho e um pouco assustador, mas ao mesmo tempo surpreendentemente novo e emocionante. Sabe, Neil me disse um dia enquanto estávamos sentados na minha varanda assistindo ao pôr do sol sobre o parque: nunca é tarde demais para começar a viver para si mesmo. Essas palavras ressoaram em mim com uma profunda compreensão. De fato, nunca é tarde demais. Mesmo aos 67 anos, mesmo após a traição de entes queridos, mesmo depois de parecer que a melhor parte da vida já passou. No meu aniversário de 68 anos, dei uma grande festa no meu apartamento. Todos os meus novos amigos vieram: Marta e o marido, Karina e Lena, Neil, vizinhos, colegas de paisagismo e até alguns professores da escola de música da Lena. Olhei para eles, tão diferentes, mas igualmente sinceros em seu afeto por mim, e pensei em como minha vida havia mudado ao longo do ano. Sim, ganhar na loteria me deu liberdade financeira. Mas a verdadeira riqueza não vem com dinheiro, mas com a percepção do meu próprio valor. Eu não era mais um apêndice na vida de outra pessoa, não era mais um caixa eletrônico ou uma babá gratuita. Eu era Juliana Burroughs, uma mulher que finalmente aprenderá a valorizar a si mesma e seus desejos. Naquela noite, quando todos os convidados já tinham ido embora e Neil e eu estávamos sozinhos, contei-lhe toda a história: a traição do meu filho, o roubo do ingresso, as tentativas de me declarar incompetente. Ele ouviu atentamente, sem interromper, apenas balançando a cabeça ocasionalmente, surpreso. E você não se arrepende? Ele perguntou quando terminei. Sobre terminar com meu filho, pensei. Claro, sinto falta da verdadeira proximidade familiar, da chance de ver meus netos todos os dias, do relacionamento com Randall que eu achava que tínhamos antes de vencermos.
Eu achava que tínhamos antes de vencermos. Mas agora percebi que esse relacionamento sempre foi unilateral. Gostaria de ter visto a verdade antes, respondi, por ter me deixado ser um peão no jogo de outra pessoa por tanto tempo, mas não me arrependo de finalmente ter começado a me valorizar, mesmo que tenha sido preciso uma reviravolta para isso. Neil pegou minha mão e apertou-a delicadamente. Sabe o que eu mais aprecio em você? Sua capacidade de não se endurecer, apesar de tudo o que aconteceu. Você poderia ter se fechado, se tornado cínico, mas, em vez disso, se abriu para o mundo, fez novos amigos e começou a ajudar os outros. Talvez essa seja a minha maneira de curar, sorri, criando beleza onde ela falta, seja um jardim, uma amizade ou apenas um ato de gentileza. Naquela noite, deitada na cama e ouvindo a respiração tranquila de Neil dormindo ao meu lado, pensei nas estranhas reviravoltas do destino. Se Randall e Chloe não tivessem me expulsado de casa, se não tivessem roubado meu ingresso, eu poderia ter continuado a viver na ilusão de um idílio familiar, dando tudo a eles e não recebendo nada em troca. A crueldade deles, paradoxalmente, me libertou. O dinheiro me deu uma escolha, mas foi o trauma da traição que me forçou a fazer essa escolha. Começar uma nova vida aos 67 anos é assustador, mas possível, especialmente quando você percebe que a alternativa é continuar vivendo a vida de outra pessoa, ser uma sombra em vez de uma pessoa. Adormeci com um pensamento que agora se tornou meu lema pessoal: nunca é tarde para começar a se valorizar, mesmo que sua própria família não o faça. E talvez essa percepção seja o ganho mais valioso de todos.